Boa tarde e bem-vindo ao Parlamento. Pela primeira vez, o Governo admite acabar com os chamados vistos Gold. Em 10 anos, mais de 11 mil autorizações de residência foram atribuídas em troca de investimento. Portugal recebeu cerca de 6.600 milhões de euros, que serviram sobretudo para comprar imóveis. Os vistos Gold devem terminar ou devem ser reformulados? O país pode dispensar este investimento ou que alternativas tem? Questões para o debate com os deputados Carlos Pereira, do PS, Márcia Passos, do PSD, Alma Rivera, do PCP e Pedro Pinto, do Chega. Pedro Pinto, do ponto de vista do Chega, o balanço é positivo ou negativo? Olá, Luísa, boa tarde a todos os meus colegas de painel. Dizer que os vistos Gold têm cumprido a sua função, que era trazer dinheiro para Portugal. E nós temos que recordar um bocadinho a história e recordar como é que os vistos Gold apareceram em Portugal. E apareceram numa sequência de uma altura que o país estava a precisar de investimento estrangeiro, que ninguém investia em Portugal. Vínhamos de um governo do José Sócrates, que chamou a Troika, e em 2012 apareceu este programa dos vistos Gold. E foi extremamente importante nessa altura, e tem sido, durante estes 10 anos, importante porque tem dado dinheiro ao país. Nós temos que pensar uma coisa muito simples. Mas é um instrumento esgotado ou não? Não, não é um instrumento esgotado, achamos que não. Pode ser revisto, como já aqui se falou, podemos ver o que é que há a melhorar. Agora, não podemos é perder este investimento para os outros países. Porque, ao fim e ao cabo, os vistos Gold existem praticamente na Europa toda. Existem em 12 países da União Europeia. Pronto, aqui ao lado, por exemplo, em Espanha também existem, e nós não podemos estar a tirar o investimento que fazem em Portugal para países como, por exemplo, como a Espanha. Mas é importante também percebermos porque é que surge agora, nesta altura, a conversa dos vistos Gold. Reparem, porque estamos numa altura do Orçamento de Estado, de discussão de um Orçamento de Estado, de discussão de um Orçamento que é mau para o povo português. E António Costa, para desviar as atenções do que está a passar no Parlamento, vem com os vistos Gold. Isto é aquele assunto que menos interessa neste momento aos portugueses. Esta é a grande realidade. Estamos a falar de um orçamento que é uma fraude. Estamos a falar de um aumento de custo de vida dos portugueses. Estamos a falar de uma inflação que ainda na passada semana saiu nos números e que ultrapassa os 10%. E nós agora estamos aqui a discutir os vistos Gold. Bom, é uma manobra de diversão, do ponto de vista do Chega. É um zigue-zague que António Costa fez para desviar as atenções, daquilo que realmente interessa, para que as pessoas discutam agora os vistos Gold e se esqueçam que quando à segunda-feira vão ter combustível, o combustível está cada vez mais caro. Quando vão comprar o gás de botija, o gás de botija está a preços incríveis. Quando recebem a fatura de eletricidade, está a preços nunca vistos. É para as pessoas esquecerem disso, e nós andamos aqui a discutir os vistos Gold. Portanto, para o Chega, os vistos Gold não é uma questão importante para o país? Não, para o Chega é uma questão importante, mas que tem de ser discutida no local próprio, que é no Parlamento, quando passar a discussão do Orçamento de Estado. Por isso é que nós vamos propor um debate único e exclusivamente sobre o visto Gold, para ver o que é que realmente se pode fazer com os vistos Gold. Carlos, Pedro Pinto, Portugal deve ignorar a recomendação da Comissão Europeia que defende o fim destes vistos Gold precisamente para acabar com os riscos que existem relacionados com crimes como corrupção, evasão fiscal, branqueamento de capitais e até com a segurança dentro da União Europeia? Olha, Luísa, é por isso que há 3 meses atrás o Chega propôs no Parlamento uma proposta para aumentar a fiscalização para garantir que não havia atividades ilícitas e criminosas relacionadas com os vistos Gold. Curiosamente, o Partido Socialista votou contra. Portanto, isso responde à sua pergunta. Os vistos Gold têm que ser fiscalizados, é importante esse aumento da fiscalização, mas nós propusemos isso, foi o PS que não quis. Aliás, eu gostava que a Comissão Europeia não defende maior fiscalização, defende mesmo o fim do regime. Recomenda aos Estados-membros acabarem com estes vistos Gold. Pois, mas no entanto, como disse há pouco, existem 14 Estados-membros da União Europeia que continuam com os vistos Gold. Portanto, a recomendação certa... 12. Ou 12. Portanto, a recomendação não será feita só para Portugal, será para esses Estados-membros também. O que eu gostava que o Sr. Deputado Carlos Pereira nos respondesse era se este é o momento dessa reavaliação. Numa altura que estamos a discutir o Orçamento de Estado, como disse há pouco, é agora que vamos reavaliar os vistos Gold. Temos tempo para isso. Ou seja, deixamos passar o Orçamento de Estado e temos tempo para isso. Percebe-se que há aqui uma manobra claramente política de António Costa. Percebe-se claramente isso. Foi um desviar de atenções. Aliás, eu gostava era que o Primeiro-Ministro tivesse vindo dizer como é que os milionários de visto Gold receberam os 125 euros na conta. Isso é que é imoral. Isso é que é quase pornográfico, é indigno. É indigno quando o país tem montes de pessoas na pobreza, quase 4 milhões de pessoas no limiar da pobreza.
e os milionários dos vistos gold recebem 125 euros na conta. 10 ou 12. Carlos Pereira, não sei quantos são, nem o Carlos Pereira sabe quantos são. A realidade é que eles receberam. Até podia ser só um, mas o que é certo é que receberam. É indigno. Isto é que o Primeiro-Ministro devia ter vindo dizer, não, vai falar nos vistos gold, reavaliar. Não é este o momento. O momento é de falar num orçamento de Estado, num mau orçamento para o país, e é isso que nós devíamos estar aqui a discutir. Sr. Deputado, mas há partidos, PS, PCP, Bloco e PAN, que dentro da discussão do orçamento propõem o fim dos vistos gold. Luísa, Ou seja, isto é uma discussão dentro do orçamento mas também. Uma coisa, esses partidos, já há 3 meses atrás, fizeram essa proposta. Em junho. Ou em junho, fizeram essa proposta. E o que é que aconteceu? O que é que o PS fez? Votou contra. E o Chega também. Mas o Chega sempre teve uma posição coerente em relação a isso. Alma, o Chega sempre teve uma posição coerente em relação a isso. Não estamos aqui a discutir isso. Agora, o que estamos aqui a dizer é que há uma mudança de estratégia do Partido Socialista e há uma mudança de estratégia do Primeiro-Ministro. Essa é que é a questão que o Chega põe. Mas em relação é importante, ainda bem que a Alma se falou agora também, porque em relação aos postos de trabalho. Foram criados 280 postos de trabalho diretos. Mas nós temos que ver também aqueles que foram criados indiretamente. Nas empresas de materiais de construção, nos milhares e milhares que trabalham na construção civil em Portugal, na reabilitação urbana, no próprio comércio, porque o comércio também mexe muito mexe, claro que mexe, e até em várias pequenas atividades, que isto também tem importância. Por tudo que seja atividade em Portugal, as pequenas atividades também funcionam, e isso é importante. Não é. Pedro Pinto, voltando à questão dos nómadas digitais, do seu ponto de vista, poderão trazer riqueza para Portugal ou não? Do nosso ponto de vista, eu creio que sim. Aliás, é importante estes investimentos em Portugal. Tudo o que seja investimento em Portugal é importante. Agora, é preciso ver como é que este investimento é feito e se vem realmente para ficar. Porque esse é que é o ponto concreto. Podem estar agora aqui um momento em Portugal e depois saem daqui. Não, nós temos que cada vez mais fazer para ficarem cá, para se estabelecerem cá em Portugal. E como é que isso pode ser feito? Tem que ser com medidas também que o Governo tem que pôr, tem que ser medidas atrativas, também tem a respeito da fiscalidade e tudo isso, tem que ser medidas atrativas para que essas empresas... Benefícios fiscais? Por exemplo. E isso que acaba o Governo fazer isso. É curioso que se falou-se aqui do Sr. Deputado Carlos Pereira, falou e bem, que havia um grande problema de atração de investimento estrangeiro para Portugal. É verdade. E os vistos de gold vieram resolver um pouco dessa atração. Vieram. Aliás, foram eles que abriram as portas. Nós, em 2012, sabe que em 2012 ninguém ligava nenhum a Portugal. Portugal estava na cauda da Europa, Portugal estava completamente destruído. E se não fosse esta possibilidade de investimento estrangeiro em Portugal, nós sabemos que ninguém investia em Portugal. Essa é a grande realidade. Foi assim que o governo do Partido Socialista nos deixou em 2011, com a bancarrota, com a chamada Troika. Mas agora a situação é diferente. Conhece agora que a situação é diferente. Já há capacidade por parte do país de atrair outro tipo de investimento estrangeiro. Felizmente o país conseguiu se reinventar e conseguiu atrair outro investimento estrangeiro. Isso é importante também. Mas que os vistos de gold não podem ficar de fora deste investimento. Estamos completamente de acordo que os vistos de gold têm de ser fiscalizados. Aliás, aquela proposta que há pouco falei do Chega, que o Partido Socialista chumbou, tem que haver mais fiscalização sobre os vistos de gold. É verdade. Por isso existe o CEF e nós defendemos a não extinção do CEF, ao contrário do que fez, por exemplo, o Partido Socialista, juntamente quando estava com a extrema-esquerda do Bloco de Esquerda, que defendia a extinção do CEF. E o CEF tem tido um papel preponderante em relação aos vistos de gold. E mais. Olha, repare, por exemplo, o que aconteceu com a Rússia. É que muitos dos investidores dos vistos de gold eram russos. E o que aconteceu quando começou a guerra na Ucrânia? Bloquearam logo e acabaram logo o investimento em Portugal. Isso foi extremamente importante. E o CEF tem um papel fundamental nisso. Em relação ao problema da habitação, se o problema da habitação fosse dos vistos de gold, estávamos descansados porque sabíamos como é que podíamos resolver. Para terminar, qual é a sua opinião sobre as medidas que podem ser decisivas para atrair investimento estrangeiro? Muito bem. Em primeiro lugar, tivemos aqui hoje o navegador Carlos Pereira, que descobriu a Madeira, mas não se pode esquecer... Eu não descobri isso, madeirense, não se pode esquecer, claro, descobriu a Madeira. Não fique surpreendido quando eu falo da Madeira. Não fique surpreendido. E sobretudo quando eu falo bem da Madeira. Mas vamos lá ver se não se torna um náufrago num barco à deriva que é Portugal. Não. Porque o timoneiro, o capitão António Costa, de manhã diz uma coisa, à hora do almoço diz outra, à tarde outra e à noite outra, e no dia seguinte diz outra, juntamente com os seus ministros. Bom, o importante e as prioridades já aqui foram referenciadas, particularmente a carga fiscal, a elevada burocracia que Portugal tem e é importante a criação de postos de trabalho. Para que nós, aquela mão de obra qualificada, aquela geração que é a melhor de sempre na boca do Partido Socialista e que nós reconhecemos também que existe uma geração muito qualificada portuguesa que estamos a mandar emigrar. Esse é que é o problema. Não é por acaso que o desemprego jovem ultrapassa os 20%. E isso é que é preocupante. É que os nossos jovens estão a emigrar porque cá em Portugal não lhes dão condições de trabalho, nem lhes dão condições para ficar. A qualificação